Você provavelmente está perdendo partidas no Clash Royale porque trata sua condição de vitória como se fosse só mais uma carta do seu baralho. E eu sei, no começo tudo parece igualmente importante, cada carta parece ter o mesmo peso que a outra, só que aqui está a virada de chave que quase ninguém te explica direito. A condição de vitória é a única carta que realmente vai fazer você ganhar sua partida. Todo o resto do seu deck existe para você servir ela, para você abrir caminho, para proteger, para criar oportunidade. Condição de vitória não é qualquer carta forte no seu deck, não é porque um Mega Cavaleiro entra esmagando tudo que ele vence partidas sozinhos, não é porque a P.E.K.K.A parece imparável que ela é o coração do seu deck. Essas cartas são o suporte, a defesa, o contra-ataque. Elas ajudam, seguram pressão, criam valor, só que elas não garantem dano consistente na torre. A condição de vitória é aquela carta que nasce com um único propósito: bater na torre inimiga repetidas vezes ao longo da partida. Cartas que focam em construções ou então conseguem de forma confiável conectar na torre. O segredo está nessa palavra, repetidamente. Você vai utilizar essa carta várias vezes na sua partida, e toda vez ela precisa representar uma ameaça para o seu adversário. Se ela não faz isso, você não está jogando com uma condição de vitória, você só está reagindo ao jogo. Agora, eu já quero começar falando das condições de vitória mais diretas e também ao mesmo tempo mais utilizadas do jogo, que são as famosas Bridge de Spam. Cartas como Corredor, Domadora de Carneiros e o Ariete de Batalha. A lógica para essas cartas é simples: você joga ela na ponte, ela corre para a torre e dá dano. E falando por cima, é só isso. Você espera o adversário gastar Elixir e pune na outra line. Ele coloca um golem atrás da torre do rei, você responde com um corredor direto na ponte oposta. Só que é exatamente aqui que nasce a diferença entre jogador mediano e jogador que sobe de troféu. Jogador ruim joga corredor assim que tem Elixir suficiente. Jogador bom lê o ciclo do adversário. Ele sabe quais cartas defensivas já foram utilizadas, em qual ordem foi utilizado e o que ainda está disponível do outro lado. Com o corredor, isso é ainda mais crítico. Você não joga esperando um milagre, você joga para forçar o erro do adversário. Se o adversário utiliza uma Tesla, por exemplo, você precisa tirar ela do ciclo ou então obrigar o adversário a gastar em outra situação. É por isso que deck como 2.6 é tão forte no meta até hoje. Não é porque o corredor é forte sozinho, mas porque o ciclo é muito rápido e você consegue voltar nele antes que o adversário tenha a defesa principal. E aqui cada detalhe é pensado. Você não vai colocar o corredor, você constrói a jogada para você colocar o corredor. E tem mais uma coisa importante, cara: posicionamento aqui é o que mais importa para essas condições de vitória. A maioria das pessoas simplesmente joga o corredor no meio da ponte e no automático e reza. Só que dependendo do lado, colocar ele mais aberto pode fazer com que ele ignore construções centralizadas. Parece um detalhe muito idiota, só que essas pequenas decisões somam centenas de pontos ao longo da partida. Já a segunda grande categoria de condições de vitória são os tanques: gigante, golem, gigante real, lava round, gigante elétrico. Cartas enormes, muita vida, que não estão ali para causar o dano principal, mas para aguentar pancada enquanto o verdadeiro estrago acontece nas suas costas. E aqui mora um erro clássico que destrói partidas: jogar tanque sem ter elixir para você sustentar o seu ataque. Você solta um gigante na ponte e fica com 5 de elixir sobrando. Isso não é pressão, isso é um presente pro seu adversário. Você tá basicamente oferecendo valor grátis pro cara defender. Tanque não funciona sozinho, eles precisam de tempo, preparo e de suporte. E na maioria das vezes, o jogo começa lá atrás, com paciência, na torre do rei. A forma correta de você utilizar os tanques é simples. Durante o elixir simples, você posiciona o tanque atrás da torre do rei. Isso te dá tempo para você acumular elixir enquanto ele caminha lentamente pela arena. Conforme ele avança, você vai colocando tropas de suporte atrás: mosqueteira, mega servo, mago, o que estiver no seu deck. Quando esse push chega na ponte, ele já não é só um tanque, ele é uma ameaça real para o seu adversário. No caso do gigante, por exemplo, o ideal é investir algo entre 8 e 10 de elixir no total. Gigante mais suporte. Não faz sentido você gastar tudo de uma única vez, a não ser que o jogo já esteja no duplo, triplo de elixir. É exatamente por isso que a sinergia entre gigante e cemitério é tão forte e quebrada. O gigante segura o dano na torre, enquanto os esqueletos arrebentam tudo, cara. O oponente começa a ficar sobrecarregado, tentando responder duas ameaças ao mesmo tempo, e aí o erro começa a aparecer. O gigante real já é um pouco diferente, ele funciona de outra forma. Ele é um tanque que não precisa atravessar a arena inteira. Você joga ele na ponte, ele trava a mira e, meu amigo, ele já começa a setar bala nos caras. A estratégia dele é mais oportunista. Você pega o adversário sem elixir ou então sem anti-tanque no ciclo dele.
E quando você coloca o pescador puxando tropas para longe, o gigante Hell, irmão, vira um problema gigantesco. O Golem e o Lava Hound são outro nível de compromisso, são 8 e 7 de Elixir, cara. Quando você coloca essas cartas, você tá dizendo que esse é o seu plano e que você vai até o fim com ele, cara. A lógica é defender primeiro. Você tira o 1x pra você só defender, você ganha vantagem de Elixir, e então, meu amigo, quando você pegar a vantagem, você solta o tanque pesado atrás da torre do rei. Quando ele cruza a ponte, todas as tropas de suporte vão se juntar atrás dele, formando um punch monstruoso, difícil de parar mesmo com boas respostas. Só que existe um detalhe que separa jogadores conscientes dos caras que não sabem ler o jogo, cara. Você precisa ler o deck do seu adversário. Se você está enfrentando um deck cheio de construções, ou então de counter pesado, torre inferno, P.E.K.K.A, dragão infernal, você não pode simplesmente se comprometer sem pensar antes de fazer a sua jogada. Às vezes você precisa gastar um feitiço no counter, outras vezes você precisa baitar essa carta antes de você fazer o seu push principal. Tanque não é apenas uma força cega, você precisa criar uma situação em que o adversário não tem a resposta suficiente no momento certo. E aí, a gente chega à condição de vitória tão especial que merece uma categoria só, o cemitério. Ele é diferente de todas as outras cartas, porque ele é um feitiço que funciona como condição de vitória. Você pode colocar ele próximo à torre e aos poucos esqueletos começam a surgir e atacar. Só que o cemitério, ele é pura sutileza, ele é tempo e posicionamento. Jogar o cemitério pelado, sem nada distraindo, é pedir para você tomar um feitiço ou então uma tropa de dano em área e ver o seu ataque desaparecer. Ele precisa de um tanque, nem que seja um tanque pequeno, cavaleiro, golem de gelo, o gigante, como eu mencionei, qualquer coisa que faça a torre olhar para o outro lado enquanto os esqueletos nascem. Quando isso acontece, o dano parece pequeno, até você perceber que a torre simplesmente derreteu. E quando o assunto é cemitério, posicionamento não é apenas detalhe, aqui vai resumir a sua partida. Se você coloca o feitiço sempre no mesmo lugar, o adversário aprende, se antecipa e consegue fazer a defesa com veneno, flechas ou então alguma resposta aérea. Por isso, variar aqui é obrigado. Às vezes, taca ele mais centralizado, às vezes joga bem no canto da torre. Quando ele não consegue prever o que você vai fazer, ele reage atrasado, e atraso contra o cemitério, meu amigo, é a torre indo embora. E ainda existe um aspecto psicológico poderoso também com o cemitério. Ele pune jogadores apressados, que se comprometem demais com um único ataque. O oponente gasta 8 de Elixir atacando de um lado, você responde com o cemitério na line oposta. Agora, ele precisa escolher, ele defende a própria torre ou ele continua tentando atacar? Qualquer decisão gera valor para você, e quando entra o veneno, a pressão vai dobrar. Eles tentam defender com tropas baratas ou então com um exército de esqueletos, o veneno vai conseguir limpar todo mundo. Ele vai controlar o espaço e ainda vai garantir dano extra na torre. Não é à toa que veneno e cemitério é um clássico dentro desse jogo. Saindo dos tanques pesados, a gente entra na condição de vitória de dano gradual, aquelas que vencem o jogo pouco a pouco, sem pressa. O mineiro é o melhor exemplo disso, extremamente flexível, barato, pode ser colocado em qualquer lugar da arena e ainda serve como mini tanque para outras cartas. Em decks de ciclo, ele é a base para um plano mais paciente. Cada ataque tira pouco a pouco a vida, parece pouco, parece, realmente é, só que no final da partida faz diferença. Você não está buscando derrubar a torre com um único ataque, você está arrebentando ela, ataque após ataque, até não sobrar nada pro beta. E de novo, o posicionamento aqui é essencial. Se você manda o mineiro sempre no mesmo lugar, o adversário vai se adaptar, antecipar o seu ataque e conseguir cortar o seu dano. E a solução é simples, cara, variar. Às vezes taca atrás, às vezes na esquerda, às vezes na frente, na direita. O mineiro combina perfeitamente com o veneno. Ele segura os tiros da torre enquanto o feitiço acaba eliminando todo mundo. Ele é lento e metódico, porém ele é confiável. Outra sinergia com ele absurda é com os quebradores de muro. O mineiro tanca, os quebradores de muro explode e a torre vai embora. Já o barril de esqueleto segue a mesma lógica do dano constante, 3 de elixir para você colocar 3 goblins direto na torre. Só que o verdadeiro jogo aqui é mais mental. Pensar o adversário a gastar o feitiço antes. Se ele tem tronco e você consegue fazer ele gastar em outra situação, o barril entra seco na torre, tirando o máximo de proveito. E mais uma vez, variar o posicionamento muda tudo. Jogar sempre no centro funciona, até o momento em que o adversário se acostuma. Aí depois, meu amigo, canto, lateral, ajuste sutil atrás da torre, tudo isso pode fazer o feitiço errar. Quando você joga com uma condição de vitória de dano gradual, você precisa aceitar uma única coisa: o jogo vai demorar. Você não está caçando 3 coroas, o seu objetivo é simples e estratégico: derrubar uma torre, pouco a pouco, com paciência e controle. Quem se apressa perde, e quem é calmo ganha. Chegamos à condição de vitória de cerco, cartas que você posiciona do seu lado da arena, atrás da ponte, e que atacam a torre adversária à distância, atravessando o rio.
Aqui o jogo muda bastante de mentalidade. Esse é, sem exagero, o arquétipo mais difícil do Clash Royale. Cerco, decks de Seed não perdoam. X-Besta, na maioria das partidas, você está jogando por uma única torre. Duas, só se tudo der muito certo, cara, e 3 é quase impossível. A estratégia não é agressiva, mas é paciente. Você defende com eficiência máxima, economiza cada gota de Elixir, constrói uma pequena vantagem e só então você coloca a X-Besta quando tem certeza absoluta que consegue proteger e defender ela. Seu adversário ainda tem um gigante real, um golem ou então qualquer tanque pesado na mão, você simplesmente não joga, espera, defende e cicla, força ele a passar dessas cartas. X-Besta não pode ter impulso, cara, é mais leitura de jogo. O posicionamento da X-Besta define o sucesso ou fracasso da sua partida. O lugar clássico é uma casa distante do rio, levemente deslocada para o lado. Isso maximiza o alcance e ao mesmo tempo mantém a construção recuada o suficiente para você defender. Muito perto da ponte, o adversário vai arrebentar. Muito atrás ela não alcança a torre. Já o morteiro segue a mesma filosofia, só que com uma abordagem mais leve. Ele é mais barato, custa menos elixir e pode ser colocado com mais frequência. Em troca, o dano é bem menor. O morteiro não ganha partidas em um único ataque, ele vence no desgaste. Coloca, tira alguns pontos da torre, defende, contra-ataca, repete o processo. Só que ele tem um ponto fraco que é importante, a zona cega. Tropas que chegam muito perto simplesmente não são atingidas, por isso o suporte aqui é essencial. Cavaleiro, esqueleto, espírito de gelo, tudo isso existe para impedir que o adversário encoste no morteiro. Deck de Seed exige excelência na defesa. Se você toma dano na torre, você está atrás. Esse estilo de jogo é controle puro, cara, a ideia é zero dano sofrido, enquanto a sua construção vai arrancando pedaços da torre do adversário ao pouco. É um estilo que pune erro, só que sem dó, porque se você errar, irmão, você tá lascado. Então chegamos na sexta condição de vitória, o balão. Se ele conecta, o estrago é absurdo. 5 de elixir, voa direto para a construção, causa dano massivo e ainda explode ao morrer. O problema é que ele é devagar e extremamente vulnerável, e tropas que atacam o ar conseguem destruir ele muito fácil. Por isso, ele quase nunca funciona sozinho. O combo mais clássico é Lava Round com balão. O lava tanca tudo, o balão vem logo atrás, são 12 de elixir investido, então é uma jogada típica de elixir duplo. Quando executado corretamente, é um pesadelo de parar, porque o adversário precisa responder a 2 ameaças aéreas gigantes ao mesmo tempo. Outro combo mortal é o lenhador com o balão, Lamberloon. O lenhador corre na frente, morre, solta a fúria e o balão entra acelerado, chegando na torre antes que o cara consiga respirar. Esse tipo de jogada pega muita gente desprevenida e quando funciona, torres caem rápido. Com o balão, o jogo é sobre leitura de momento, você não joga no automático, você espera a brecha. O adversário acabou de gastar um mega servo na defesa, balão na line oposta. E existe uma variação que muita gente odeia, mas que ninguém pode negar que é muito forte, balão com gelo. É simples e cruel. O balão se aproxima do adversário, salta o counter, achando que resolveu e você congela todo mundo. Tropa, torre e a esperança do cara. O único gelo bem utilizado pode significar a torre inteira indo embora. Não é a coisa mais bonita do mundo, mas é eficiente, e eficiência ganha tudo no Clash Royale. Depois disso, temos as condições de vitória de pressão dividida. Cartas que atacam os dois lados da arena ao mesmo tempo e quebram completamente a organização do adversário. A força desse estilo não é forçar decisões difíceis. Os porcos reais são um exemplo perfeito. Se você joga eles no centro e eles dividem, 2 para cada torre, são rápidos, focam em construção e mesmo que 1 ou 2 conectem, o dano já vale a pena. O grande problema para quem defende é que não dá para montar uma defesa sólida, tudo precisa ser dividido, e quando o adversário se compromete demais em apenas um lado da arena, o outro lado paga o preço. As 3 mosqueteiras levam isso ao extremo, são 9 de elixir, um investimento pesado, mas que cria caos imediato. Você divide 2 e 1, a line com 2 vira o ataque principal, enquanto a mosqueteira sozinha defende ou pressiona mais tranquilo. O adversário é forçado a escolher qual ameaça ele vai enfrentar, e toda escolha deixa algo escapar. Esse tipo de deck não vence pela força, mas pela sobrecarga. E agora vem a parte mais importante de tudo isso, como realmente utilizar a condição de vitória que você escolheu. Primeiro, identifique claramente qual ela é. Olhe para o seu deck e se pergunte, qual carta foi feita para causar dano direto na torre? Essa é a sua condição de vitória. Todo o resto existe para apoiar essa carta. Segundo, conheça os counters do seu adversário.
construção, enxames como exército, horda de servos, tanque, feitiço. Guarda tudo isso na sua cabeça. Sabe exatamente quando essas cartas estão no ciclo do adversário. Terceiro, para de spamar sua condição de vitória sem pensar. Toda vez que você joga ela, precisa ter um plano. A quarta dica é que você precisa dar suporte de verdade, cara. Utiliza tanque, feitiço, carta de ciclo para criar a oportunidade certa. Se você tá jogando de corredor e você gasta ele direto na construção inimiga toda vez, sem preparo nenhum, você não tá jogando, você tá se auto-sabotando. E por último, você precisa aprender a se adaptar. Se a sua condição de vitória não tá funcionando, existe um motivo. Talvez você precisa baitar o counter antes, talvez precisa construir um push maior, talvez seja na hora de você mudar completamente o plano e vencer no ciclo de feitiços. Isso não é feio, cara, isso é vitória. Jogador ruim insiste no erro, jogador bom aprende e ganha. No final das contas, é simples, não é fácil, mas é simples. Escolha sua condição de vitória, entenda como ela funciona, domina cada detalhe e o resto, meu amigo, o jogo se encaixa sozinho.